Bom dia. Hoje a gente está começando o nosso último Proximidades e Possibilidades com um colega da casa, um aluno do segundo período de comunicação, muitos de vocês devem conhecer. O Edu Carvalho, ele é repórter do faveladarrocinha.com e acabei de descobrir que ele entrou lá há 8 anos e só tem 20 anos de idade. Então imaginem a história que a gente vai ouvir. Eu já estou super curiosa para conhecer a história de paixão dele pelo jornalismo, porque só pode ser, né? Muito apaixonado por jornalismo. Então o Edu vai contar para a gente sobre o faveladarrocinha.com, sobre a história dele com o jornalismo, como é que ele ingressou, como é que é fazer esse jornalismo comunitário, e como é que é esse processo de fazer o jornalismo digital, né, de um site dentro da Favela da Rocinha, tá bom? Boa sorte e perguntem tudo o que puderem depois. Obrigado, bom dia. Eu estou meio nervoso, porque é muito engraçado estar falando de um trabalho que eu faço há 8 anos, sendo que eu só tenho 20. Então parece que. Falei, poxa, eu vou lá falar, eu vou ser o último a falar. E aí eu fico sem aquele medo, assim, quem veio antes, assim, é mais novo ou mais jovem? Assim. Sou Edu Carvalho, sou repórter do faveladarrocinha.com. Enfatizo muito que eu sou repórter, porque o jornalista está sempre muito distante da notícia. Eu acho que o repórter está dentro da parada, o repórter está lá. É uma coisa meio que eu aprendi vendo muita gente trabalhando, assim, principalmente o Caco Barcelos, assim. E sou estudante daqui, estou no segundo período, e desenvolvo um trabalho no site há 8 anos. Esse é o site, faveladarrocinha.com. O site existe há 10. Vai fazer 10 anos esse ano, em agosto. E eu entrei quando o site tinha 2 anos. Assim, entrei com 12. Mas eu já... Essa foi a última matéria que subiu. Mas eu, de 9 aos 12, eu lia livros e colocava 2 parágrafos do que eu achava do livro na internet. E aí, ímpeto de criança, assim, com 12 anos, eu falei, eu vou mandar uma mensagem para esse site, assim, se eles não querem um repórter jovem, assim. E aí eu falei, eu quero ser repórter de vocês, assim, eu curto o trabalho de vocês e tal. Aí o Leandro falou, tá, tem uma reunião, o Leandro é o meu chefe, o Leandro virou para mim, tem uma reunião sábado às 4 da tarde, em tal canto, você vai? Eu falei, vou. E comecei a trabalhar, com 12 anos. E eu já tinha a primeira matéria no dia seguinte. Eu fui cobrir Taça das Favelas. A primeira Taça das Favelas que aconteceu no Rio eu fui cobrir, assim, que era um jogo da Rocinha. E tem um caso muito engraçado com essa matéria, porque eu disse pra minha mãe, assim, 12 anos, você vai fazer o quê? E aí eu disse pra minha mãe, falei, mãe, eu tô indo fazer uma matéria, assim. Eu inventei que o jogo era na Barra. Era um domingo, assim, a gente saiu 11, a gente foi acompanhar os meninos jogando, assim. Falei, mãe, o jogo é na Barra, vai começar às 3. Então eu devo chegar em casa às 5. Mentira, o jogo não era na Barra, o jogo era em Bangu. E aí o jogo começava às 5 da tarde. Então eu fiquei o dia inteiro, e aí caiu uma chuva, eu cheguei em casa 2 da manhã. Sozinho, e minha mãe ficou louca, assim, eu não vou deixar você ser jornalista. Acabou com essa palhaçada, você só tem 12 anos. Eu falei, mas é porque eu... Mãe, são coisas engraçadas que a gente vai pegando ao longo da carreira, que eu não sei se eu chamo carreira, se não é carreira. E assim começou. A paixão por jornalismo, ela me toma desde os 5 anos. Eu descobri que eu queria estar nessa profissão. Aos 5 anos, eu lembro assim, piamente como eu descobri. Eu estava assistindo TV e aí eu olhei para o William Bonner. E aí eu olhei para o William e era um dia muito significativo, porque ele estava fazendo o jornal do dia da morte do Roberto Marinho. 3 de agosto de 2013, eu lembro, assim. E eu olhei para a TV, eu tinha 5 anos, eu falei, cara, eu quero fazer aquilo que ele está fazendo. Eu quero estar podendo contar alguma coisa para as pessoas. Então, dizendo assim, eu brinco sempre assim, as pessoas falam, quando é que você se descobriu jornalista? Eu falo, eu não me descobri jornalista, eu nasci nessa profissão. Porque tem isso, tem gente que, imagina,
Você olha, sei lá, para qualquer... Olhem para Lilian, assim. Você imagina a Lilian trabalhando com qualquer outra coisa a não ser comunicação? Não. Ela nasceu com isso, com ela. É dela. Tipo, eu não me vejo assim fazendo qualquer outra coisa. E acho isso uma desgraça também. Porque eu não pude experimentar nada a não ser jornalismo. Eu sempre falei que queria ser, então quando as pessoas vêm pra mim perguntando, Edu, o que você acha? Eu não sei o que eu quero fazer. Eu falei, que bom que você não sabe. E que bom, porque eu acho que você vai, ao longo do processo, você vai descobrindo. Assim, eu descobri muito cedo que eu queria ser jornalista, então... Quer dizer, estar na profissão como jornalista, mas repórter, assim. E depois disso foi uma série de coisas aconteceram, assim. O site, ele ficou muito visível por conta da pacificação na Rocinha. O site foi o único que reportou as notícias de dentro. Só quem não estava na cobertura da pacificação era eu, por ser sempre o mais novo. Minha mãe, enquanto a equipe toda estava na rua e os blindados passando pela Rocinha, minha mãe falou, você vai ficar em casa, você não vai. Eu estava dando suporte para eles no Twitter, assim. Então, de certa forma, eu posso dizer que sei bem como é reportar uma entrada da polícia, ou um estágio de guerra, como tenho reportado nos últimos 9 meses, assim. Ao longo de 8 anos a gente acaba ganhando estofo e muita coisa vem. Eu já cobri desde a Taça das Favelas, foi a primeira matéria que eu fiz, até uma feira de cães e gatos na Via Ápia, que é uma das vias principais da Rocinha. Então o jornalismo comunitário é você estar fazendo isso, você está indo onde o povo está. E eu acho que é basicamente o que é o dever do jornalista, assim, sobretudo é noticiar aquilo que o povo quer ver. E jornalismo comunitário, principalmente por estar a serviço das pessoas que moram em locais que a gente vê na TV, o que eles falam sobre esses locais não é sério. Eles não respeitam, não tem um trabalho de apuração, não tem um trabalho de pesquisa nem de escuta. Você vê que quando o preconceito começa numa matéria, quando a Globo vai no Leblon e entrevista o morador do Leblon e ele aparece. Quando a Globo vai na favela e entrevista o morador, é aquele cara sem imagem, só com a voz. A derrocada do jornalismo para querer tentar estar incluindo as pessoas começa nesse... Aí a gente vai até a cobertura da pacificação do Alemão, que você tem 12 horas de cobertura e a TV Globo está com um helicóptero em cima dos caras e você vê um bando de corpo caindo na estrada do Tararé. É isso. Então o jornalismo comunitário ele nasce porque a gente não quer seguir esse mesmo padrão. Tem que se diferenciar de alguma forma porque as pessoas mesmo que moram nas favelas, elas não gostam de se ver representadas. Somente nesse sentido. E convenhamos, eu acho que que é alarmante a violência nas favelas cariocas, mas alguém já se perguntou o que elas produzem, assim? Não. Parece que não é atrativo. Vocês têm noção de que a Rocinha, que é do lado aqui, ela movimenta 1 bilhão só na economia por ano? Não. O segundo maior PIB do Rio de Janeiro é a Rocinha. E a gente não conta. A gente não conta as boas histórias. E é por isso que o Favela nasceu. O Favela nasceu com vários estudantes de comunicação em fase de formação e 1 ou 2 já formados. E a gente diz que nós somos caçadores de boas histórias lá no site. Tem que ser. É por isso que a gente vai lá, faz o dia das boas ações. A gente eu fiz uma matéria sobre a festa de São Jorge. Um cara mora na Rocinha há 30 anos, é devoto de São Jorge, ele é dono de uma peixaria, ele doou 250 quilos de peixe para a festa acontecer. Então a gente precisa contar isso. Logicamente que eu não sou nenhum alienado, eu sei muito bem o que a gente tem vivido aqui no Rio, principalmente na Rocinha, mas o que me dá gosto é poder contar isso, é poder chegar e falar, olha, gente, às vezes eu saí cansado, era um feriado, sabe? Eu falei, puxa vida, eu encontrei com uma senhora de 94 anos, devota de São Jorge, e que fez de tudo para estar na festa.
e horas antes tinha tido tiroteio e ela foi pra festa e todo mundo tava lá, sabe? E eu falei, puxa, eu tava cansado, sabe? Era feriado, mas eu fui e falei, poxa vida, isso valeu, sabe? Isso vale porque as pessoas acabam vendo. É por isso que falei, há um pertencimento, um grau de pertencimento muito bonito dos moradores para com o nosso trabalho. E eles mandam, a troca é incrível. Às vezes me param na rua e falam, olha só, a gente está querendo isso, olha só, precisa contar dessa forma. Espera aí, vocês erraram lá quando vocês falaram um negócio. Eu acho que essa troca com os moradores, imaginem, né? Deve ser é muito interessante fazer isso. Eu fico muito contente de poder fazer isso e poder fazer isso pro local que eu moro, né? Porque diferente de todos os jornalistas que eu conheço, o grande jornalismo, uma coisa é o repórter que vai lá cobrir, vai voltar para a redação. Ele não mora lá. Uma coisa sou eu morando lá e fazendo a matéria lá. Então a gente tem o buraco fica um pouco mais embaixo, que é difícil. Não achem que é fácil, mas é muito mais rico. Eu olho para a Rocinha sempre como um manancial de possibilidades. Desde a quantidade de moto até o que para todo mundo é lindo somente porque tem, quando passa pela autoestrada, vê aquelas casas todas acesas. Então aquilo dali, eu tenho um olhar diferenciado. A gente vai aprendendo a ter um olhar diferenciado sobre o local. Ainda que morador, mas aprendendo, porque é muito trabalho, exige demais isso. Só que, infelizmente, como eu disse, a gente não dá para ver alienado a somente notícias boas. Assim, eu sou muito poliana, mas eu queria ser muito mais, assim, de poder contar todo dia uma boa história que existe na Rocinha. Mas há 9 meses, todo mundo sabe, um período de tensão se instaurou e permanece até agora. E depois eu vi minha vida transformar. Porque depois de 7 anos eu comecei a ter visibilidade. Eu e o site, enfim, o site já tinha visibilidade, mas eu comecei a ter visibilidade com o meu trabalho. Há 9 meses eu venho contribuindo com o jornal O Globo para fazer matérias e artigos sobre a segurança na Rocinha. Então veja, é um pulo. Você começa reportando para quem mora com você. E aí outro dia eu passei na banca, assim, no primeiro texto, olhei meu nome lá e eu falei, agora eu estou reportando para o Brasil, ou sabe, para fora. Então é um salto porque a parada fica muito mais difícil. Como é que eu vou fazer que as pessoas dos bairros nobres entendam que a intervenção não é boa? Ou como é que eu vou falar para essa pessoa a sensação de viver 6 horas e meia de tiroteio? Porque uma coisa, ok, pelo amor de Deus, não me achem ruim pelo que eu vou falar, mas uma coisa é ter um assalto aqui no Leblon, é ter sei lá, qualquer coisa aqui no Leblon. Uma coisa é o morador do Leblon, de qualquer bairro, ver uma arma, assim, um policial ostentando uma arma. Outra coisa, você vê isso na favela e está totalmente naturalizado, está assim, instituído. Então as perspectivas são muito diferentes, há uma dicotomia muito grande entre isso. E como deveria chocar muito mais na favela do que aqui. Então como é que eu vou... Qual é a linguagem que eu tenho que usar para conseguir fazer com que as pessoas que estão lendo o Globo entendam a situação daqui? E olha, vou contar, não tem sido fácil, assim. Porque ao mesmo tempo que eu atinjo um grande número de leitores e uma troca muito grande entre eles, que as pessoas acabam lendo, intelectuais acabam lendo, tem muito preconceito. Falam que há uma vitimização muito forte. Eu chegar no Globo e dizer que os moradores não aguentam mais escutar tiroteio, porque aí vem gente e fala assim, mas vocês escutam sempre. Há uma diferença quando eu falo que os moradores não aguentam mais viver sem poder sair de casa,
sem poder minimamente viver, porque tá tendo tiroteio na porta do cara, porque não conseguiu levar o filho pro colégio. Há uma diferença em tentar contar por que o teu empregado atrasou no trabalho, porque tava tendo tiroteio, porque ele não vai entender. Então, como é que eu chego para esse cara e falo, poxa, tenta ser um pouco mais empático, entender por que ele não chegou atrasado. Então, isso tudo, aí vem a parte que eu falo assim, eu só tenho 20 anos, então é uma carga, porque eu fico, cara, como é que eu vou contar isso? Porque parece meio assim, louco, né? Às vezes as pessoas chegam pra mim e falam, pode, eu sempre vou fazendo, eu começo o texto falando assim, alguém vai ler isso aqui e vai falar, um menino de 20 anos está tentando me dar aula, assim, mas não é isso, mas é tentar fazer com que o outro meio que entenda. E aí, nesses últimos 9 meses foram 7 artigos, o último deles eu achei que, desculpa, eu queria compartilhar, foi o melhor. Porque foi uma carta respondendo ao Marcelo Crivella. Porque ele há 2 meses, há 1 mês e meio ele chegou na Rocinha. Uma pessoa totalmente louca. Chegou na Rocinha e ele falou que iria pintar a fachada da favela. E a Rocinha não tem saneamento básico. A Rocinha vive há 9 meses com essa coisa da segurança de uma favela conflagrada. E o prefeito virou e falou, nós vamos pintar, aquela coisa meio velho que ele tem, né? Que ele tem menos idade daquilo que ele aparenta ter. Ele falou, nós vamos pintar a fachada. Eu falei, aí o Globo me chamou para escrever uma carta para ele, eu fiz uma carta linda. Eu falei, tô te convidando para dar um passeio na Rocinha, bora? E eu chego na carta e eu vou dizendo várias coisas que ele deveria fazer dentro da Rocinha. Tipo assim, desde conhecer a Bárbara, que é dona de um projeto social que trabalha com literatura na Rocinha, desde conhecer, sei lá, passar pelo beco, pegar moto. E eu começo o texto, logicamente eu respeito muito a figura dele, porque infelizmente ele ainda é prefeito. Mas eu disse pra ele assim, faço questão, eu pago a tua moto. Então, brincadeiras à parte, tem me dado muito prazer escrever. A única coisa chata é porque eu sempre reclamo, as pessoas não conseguem ler os meus artigos. Quem mora na Rocinha não consegue ler os artigos do Globo porque é trancado. Eu fico, gente, vocês liberam pra mim, eu não escrevo mais. Eu sempre chego assim. Mas a gente acaba repostando e tal. E eu comecei a falar sobre segurança pública, que é uma coisa que está enraizada, acho que para todos nós aqui. Sem saber, eu comecei a usar nos meus textos coisas de segurança pública, porque os moradores de favela resignificam o que é segurança todos os dias. Segurança para Bela não é a minha segurança. Segurança para o Ricardo não é a minha segurança. Segurança para você não é a minha segurança. O que é segurança para você? É totalmente diferente para quem mora na favela. Segurança para mim na favela é, mesmo tendo uma boca de fumo, eu poder levar a Luísa, que é minha sobrinha filha, para o colégio. Isso para mim é segurança. Insegurança quando tenho, como teve sábado, 1h30 de tiroteio. Isso para mim é insegurança. Insegurança para vocês seria não ter o cara da boca de fumo ali. Aí as pessoas chegam e falam assim, mas Edu, vocês são coniventes. Não sou conivente com o tráfico. Nunca fui. Só que eu sou condicionado. Não fui eu que cheguei na Rocinha e o tráfico já estava lá. Foi o tráfico que chegou na Rocinha e a gente já estava aqui. Então a gente aprende a viver, a gente aprende a resignificar a segurança. Pra gente todo dia tem ali um novo significado, um novo sentido. Assim, o que é segurança pra mim hoje? É poder sair e não escutar fogos? E como é que você passa isso pra quem não mora? Então esse é o nosso maior trabalho, assim, há 10 anos. E então é muito gostoso chegar e ver que depois de 10 anos a gente trilhou um trajeto muito importante, muito bacana. A gente já fez diversas parcerias. E hoje a nossa mais nova parceria é com a TV Globo. Eu critiquei, né?
Poderia. Mas aí tem que ter autocrítica. Tem uma... não sei se vocês não devem lembrar. Tinha uma plataforma na Globo chamada Parceiros do RJ, e que as favelas faziam... Por que todo mundo riu? Ah, é? E o que vocês falaram sobre? Eu conheço o Leandro por causa do parceiro da RJ, porque é minha tese de doutorado. Era um projeto incrível, mas era muito custoso para a TV Globo. E aí a Globo resolveu voltar a fazer um projeto como esse, e que não tem fomento a quem faz. Essa é a nossa maior queixa. Porque no parceiro eram 26 pessoas recebendo equipamento. Agora, no Comunidade RJ, quando você vê lá a Comunidade RJ, somos nós, comunicadores, mandando para a TV Globo. O que nós ganhamos com isso? O crédito. Lá, tipo, quem vai? A Mariana Gross outro dia foi a Ana Luísa. Quem falou agora foi o Edu. Me falou e deu crédito, falou lá da rocinha.com. E eles dão uma espécie de incentivo com workshops. Mas... o Na Rua. Na Rua Globo News, Na exatamente. Rua. Você faz uma espécie de O Na selfie, Rua colabora, eles dão um crédito só do nome. O Na Rua o Na Rua é da Globo News, e aí qualquer pessoa daqui pode fazer o vídeo, enviar para lá, eles não vão te dar, não gasta nada, mas é seu rostinho aparecendo ali na TV. Mas vocês participaram da negociação, dessa formatação, desse novo modelo? Com a comunidade? A Globo? Sim. Como é que foi isso? Não, assim, a gente propôs, quer dizer, chegamos, estava meio que institucionalizada. A proposta partiu do deles, todos eles, da TV Globo. Então, a gente chegou lá, e aí não é só o Favela da Rocinha, tem o Voz das Comunidades, tem o pessoal da Maré. Então, assim, reuniram todos. Até ontem reuniram, não pude estar. A forma de barganha no nosso trabalho é workshops com profissionais da casa. Então, ontem o Delanoy deu uma palestra, o cara deu uma palestra sobre como gravar com o celular. Então, e que também é bom. Eu não recrimino, assim, sabe? É bom, porque de certa forma a gente vai conseguindo se apropriar desse instrumento que é a TV Globo. A TV Globo fala com 100 milhões de uns. Então, se o meu conteúdo passa para 100 milhões de uns, 100 milhões de uns irão ver aquele meu conteúdo. Isso é interessante sobretudo porque eles botam lá o crédito pro Favela da Rocinha. Então, quem viu lá vai querer ver o site. E é legal porque tem essa troca. A única coisa chata é que, assim... e aí era um ponto que eu queria tocar. O Favela da Rocinha, ele tem 10 anos. A gente não tem nenhum patrocinador. Em 10 anos. Não conseguimos nada. Eu ainda não consigo trabalhar de uma coisa que eu faço há 8 anos. Eu não consigo ganhar dinheiro com isso. E as pessoas acham que quando a gente escreve artigo para o Globo, a gente ganha dinheiro. Não ganha, não. Quando a gente... não ganha. Vamos ser bem sinceros. As pessoas olham às vezes para mim e falam, mas Edu, você está escrevendo para o Globo? Eu falo... Eu falo, eu não vou... Essas coisas a gente deixa no final. Mas é legal. Sabe por que é legal? Eu discordo do Michel. O Michel é um parceiro meu que é dono de um outro site na Rocinha, o Fala Roça, que é um site que visa mais a história da Rocinha, assim, e de nordestinos que chegaram lá. É bem bacana. Vejam, falaroça.com. E o Michel, às vezes, tem um discurso que é muito... que ele fala, não é pra estar com eles, que nananã. Ele fala meio assim. E eu falo, Michel... Desculpa, a TV Globo passou 50 anos sem ouvir quem mora na favela. Não é quando eles querem que eu esteja lá que eu vou falar assim, não quero. Desculpa. Não, eu vou. Quando falam assim, às 5 da tarde, pra mim, que é sempre nesse horário assim, quando falam às 5 da tarde que eu tenho que entregar um artigo pro Globo às 6, eu paro tudo que eu tô fazendo. Falo, eu vou fazer o artigo. Porque era um espaço que estava fechado. Não, e sobretudo você, a partir do seu trabalho, você colocar mais gente.
Porque mesmo que você não concorde com os princípios, tenha tudo isso que você falou, né? Tipo, tem a crítica, ainda assim ainda é tipo a maior rede de televisão que tem. Você saber utilizar isso é você saber contar a sua parte, porque não tá todo mundo lá assistindo. Sim, mesmo sim. quem critique, mesmo quem não gosta de estar lá e poder ver o ponto de vista de vocês. Então é ótimo saber aproveitar isso. Não quer dizer necessariamente que você tá Sendo virando um deles, tá vendido. Porque tem muita gente que fala isso, vendido, mas, cara, é saber aproveitar as oportunidades realmente. Usar isso a seu favor. Sim, e não só saber aproveitar as oportunidades para o site, mas para as outras pessoas. Eu sempre nos meus textos eu falo, gente, às vezes eu chego pro Globo e falo, ok, beleza, tô adorando escrever para vocês, mas assim, eu não sou o único na Rocinha. Como o René não é o único no alemão. Como tem tanta gente fazendo trabalho legal. Jefferson Barbosa, que é daqui, faz trabalho bacana. Pessoal da Maré, tem vários. Rede da Maré, tem tanta gente produzindo tanta coisa legal. Mas ainda a nossa maior queixa de todos nós, a gente ainda não consegue ver disso. Só o René, que virou há muito tempo, era patrocínio, enfim. Mas ele foi galgando esse espaço de ser um ombudsman e conseguir catalisar e ter uma Coca patrocinando, mas a gente não consegue. Essa é a nossa maior queixa. É que eu ia perguntar se Faça. você já teve questões assim de quando você escreve uma matéria, alguém chega e fala, essa parte aqui, vamos dar uma cortada, vamos dar uma editada, ou eles te dão um total... Pro Globo? Pro Globo? Sim. Nunca meditaram no Globo. Eu não sei até quando. nunca meditaram. E no Comunidade Favela? RJ? O Favela já. Leandro. O que ele teve, a canetada que ele deu? Uma vez, isso eu posso contar porque ele tá preso. Não Leandro, tá? Sérgio Cabral. Não. Exatamente um ano antes do Rogério ser preso, o Rogério 57 é tipo... Brincando, tá, gente? Só pra vocês entenderem. Todo mundo viu A Força do Querer. É sempre bom usar dessas coisas. Rubinho e Sabiá, mas invertam. Rubinho era Nem, Sabiá era o Rogério. Aí houve essa briga, até a novela se apropriou um pouco dessa história. O último capítulo foi em cima disso, porque o Rubinho morre e o Sabiá acha que fica vivo. História que define ali a rixa entre Nem e Rogério, que é sucessor contra o seu antecessor e tal. E o Nem já preso, eu cheguei pro Leandro, eu falei, eu quero entrevistar o Rogério. Não, primeiro não começou assim. Desculpa, tem que contar a história do começo. Eu tava vendo uma movimentação muito estranha de mulheres perto da minha casa, toda semana, às 10h30 da noite. E eu achei que aquilo dali fosse pra igreja. Falei, e eram mulheres com bolsas, crianças, assim. Eu comecei a achar aquilo esquisito. Faro jornalístico. E eu comecei a achar aquilo esquisito. E aí eu cheguei para uma pessoa, cantei a pedra. Aí eu cheguei para outra e me disseram que eram mulheres que reunidas, assim, familiares, iam visitar os parentes presos no presídio. Aí eu falei, que pauta, né? Dentro de uma favela, essas mulheres se unem toda semana, 10h30, e eu descobri que o ônibus que elas pegavam, o ônibus só saía 4h30 da manhã, mas elas já se encontravam desde cedo caso houvesse algum problema. Eu falei, cara, eu vou acompanhar um dia essas mulheres até o presídio, porque é incrível. E eu cheguei pro Leandro e falei, Lê, tem essa pauta. Aí ele falou, tá. Uma das nossas colunistas é a Bibi Perigosa. E a Bibi tem muita amiga que faz essa visita. E a gente chegou na Bibi e a Bibi tentou conversar com elas. E a gente teve o primeiro... Aí a gente soube quem pagava o ônibus era o tráfico. Aí eu falei, gente, agora eu não vou querer só ir na igreja, eu quero conhecer Deus. E aí eu cheguei pro Leandro e eu falei, Leandro, eu quero entrevistar
Porque se for para eu pedir uma autorização para acompanhar essas mulheres, vou pedir para o tráfico. E quem paga, quem é o gerente do tráfico, é o Rogério. E foi na época, em 2016 isso. Foi na época, justamente na época que havia um burburinho aqui no Rio de Janeiro de que o PCC talvez viria para Rocinha. Falei, cara, hora exata da gente ir em cima desse cara. Porque, diferente do NEM, ele foi um chefe do tráfico que ele fez tudo que um chefe do tráfico não poderia fazer. Uma ostentação. De 2015 para 2016, ele faz aniversário dia 24 de... Ele faz aniversário literalmente dia 24, não. Dia 25 de dezembro. Ele mandou... Foi justamente no ano que a gente teria uma descida lá o Réveillon de Copacabana não teria 15 minutos, mas sim 10, 12, algo do tipo. O Rogério, dias antes, no dia 25, na passagem de 24 para 25, o Rogério financiou 40 minutos de fogos de artifício na Rocinha. A TV Globo deu como se os moradores estivessem comemorando a chegada do Natal. Mentira. A casa do Rogério, quando o Fantástico subiu, você via uma parede de sapatos e perfumes e tem um aquário dentro da casa. E ele ostentava isso, ele pagava, tudo o que ele não poderia fazer, ele fez. E eu falei, cara, eu quero fazer um perfil desse cara. Porque é diferente do NEM. O NEM, eu gosto de sempre usar... O NEM, não sei quem viu Império. Lembram da imagem do Comendador? É o NEM. É aquele homem era o Alexandre Nero que fazia. É aquele homem dúbio que você não sabe se você pode confiar, mas você confia porque ele é... A história do NEM é muito impressionante, mas aí você confia, aí você não confia. É um homem, é um chefe de tráfico que nunca pegou na arma, é um cara que comanda um tráfico, mas que tem pago passagem para as famílias de moradores na Rocinha ir para o Nordeste, rever todo mundo, dava incentivo para os meninos estudarem, pagava a cesta básica. Então, assim, enquanto o Rogério não fazia nenhum tipo dessas coisas, eu falei, cara, eu vou entrevistar esse cara. E eu comecei a trilhar um caminho para chegar. Eu estava a 2 passos de chegar nele para entrevistar. E aí o Leandro falou, não, agora você para por aqui. Porque se você fizer a entrevista com ele, ok, que vai ser um boom, assim, você vai ser exaltado, você vai ganhar, ele brincou isso, né? Você vai ganhar o Pulitzer, mas... E depois? O que você acha que a polícia vai fazer com você? Aí eu voltei todas as casas. E eu falei, não vou fazer. Outra. Teve uma entrevista que eu fiz com o Roberto Sá, que era o ex-secretário de Segurança do Rio de Janeiro, uma semana antes da intervenção. Eu tô sempre metido com esses caras, né? Eu gosto. Uma semana e meia antes da intervenção, eu fui entrevistar o Roberto Sá. A gente participou de um fórum do Globo sobre segurança em dezembro do ano passado. E aí ele gostou muito de mim, assim, e ele falou, vamos tomar um café. Eu falei, eu não quero um café, eu quero uma entrevista exclusiva. Ele falou, tá. Aí eu fui pro gabinete. E fizemos uma entrevista de 1 hora gravada com ele. Celular, eu aqui, ele aqui. E eu falei, vem cá, coisa do tipo, como é que tá a segurança no Rio de Janeiro? Por que tá tão sucateada? O que vocês estão pensando pra Rocinha? Beleza. Isso a gente gravou 4 da tarde. Eu saí eufórico do gabinete. Falei, puta, ele não dá exclusivo pra ninguém. Já tava pensando assim, a gente vai cortar, né? Acho que dava meia hora de gravação. Falei, pô, a gente faz um vídeo essa semana com 15 e a semana que vem com 15. Então a gente vai ter um programa especial pro Favela. Pela primeira vez. Aí Leandro falou, pô, que legal e tal, vamos editar. Chega bem pra Rocinha, vamos editar. Quarta-feira, 6 da tarde. Quinta-feira, 8h30 da manhã, tô chegando no meu trabalho aqui no Leblon, eu tô vendo muitos carros indo pra Rocinha. Aí eu falei, estranho. Meia hora depois, lembram daquele dia que o Rio de Janeiro estava inabitável? Porque começou a ter
ter guerra, não só na Rocinha, mas em outros lugares, e a gente terminou com um ônibus na Niemeyer pegando fogo? Foi nesse dia, o dia seguinte da entrevista. Aí eu falei, não vou botar mais essa entrevista no ar. Aí eu cheguei, não, eu ainda fiquei assim o dia inteiro, eu falei, porra, eu estudei o Roberto Sá, eu fiz perguntas sérias, o Roberto na entrevista tinha falado que ia colocar um batalhão na polícia e que as UPPs iriam acabar, eu tenho que postar esse negócio. Eu cheguei na Globo News e falei, cara, o que eu faço com esse material? Aí na Globo News me propôs, a gente bota como se você estivesse colaborando. Eu falei, mas e depois o que acontece comigo? Aí eu cheguei pro Leandro e ele falou, tá na sua mão decidir se isso aqui vai pro ar ou não. Agora, arque com todas as consequências que houver depois dessa entrevista. Aí aquele momento que eu, pela primeira vez, eu falei, não vale. Eu posso ser aplaudido posso estar na lista dos 30 jovens da Forbes, mas dia seguinte, primeiro que eu voltaria para casa. O tráfico não é... As pessoas acham que os traficantes são idiotas. Desculpa, o traficante lê Globo. O traficante lê, sei lá, se bobear, lê o The New York Times. Só para saber sobre a Rocinha. Então qualquer coisa que saísse ali, eu iria estar em perigo, porque horas antes quem tinha estado com a maior patente de segurança no Rio de Janeiro era eu. Ia parecer que eu tinha dado pro cara todas as informações para ter a operação na Rocinha. Então eu falei, cara, desculpa, não vou. Então tem muito disso. O Leandro sempre vai me tolindo assim, porque eu gosto dessas coisas meio spotlight, assim. Mas eu acho que é jornalismo, sabe assim, é jornalismo, cara. Tem que falar. É interessante contar que o Rogério é esse cara que é maluco. Tem que contar. Eu tenho que contar que... Tem que contar. Agora, como é que eu conto isso? Como é que eu acho uma linha tênue aí pra contar ou não contar isso? Porque, como eu falei, é diferente. Se o Caco Barcelos fizesse o perfil do Rogério, pô... O Caco volta pra São Paulo, a TV Globo paga, tem segurança. Outro naipe. Agora, eu voltando, o Favela não tem quem fala assim, olha, não vai acontecer nada com você. Então é a nossa maior dificuldade, porque às vezes chega pra gente coisas que eu fico me coçando pra querer fazer, eu falo, cara, isso aqui... Mas é aquilo, nenhuma notícia vale quando você tem a sua vida em risco, nenhuma. E era o principal medo que eu tinha lá atrás, quando eu comecei no Favela com 12 anos, eu falei, cara, esse é meu maior medo, morrer por fazer o meu trabalho. Morrer no fazer. Que aí eu sempre lembro do Tim Lopes. Que é aquilo, assim. Até onde vai até que ponto você tem que dar alguma notícia e ela não vai te acarretar em nada. E é isso. Basicamente. Como é que funciona o Favela da Rocinha hoje? Como é que é a estrutura dele? Como é que vocês trabalham? Como é que é a divisão de trabalho? Nós somos 3. Agora entrou mais um. Nós somos 4 repórteres. O Leandro nós somos a equipe já teve várias formulações. A gente já bateu uma equipe de 20 pessoas trabalhando para o site. E com colunistas. A gente tem a Bibi como colunista esporádica. A gente tem o Leone, que é um cantor. A gente já teve o Tico Santa Cruz como colunista. Então a gente já teve alguns colunistas firmes, assim. Mas o site hoje se resume a basicamente 10 pessoas. 2 delas cuidam da área social, a área que vai pensar algumas coisas de campanha que a gente pode fazer. Temos 2 editores e temos 4 repórteres. Eu, Leandro, Thiago, que acabou de entrar, e Amanda. E nós não temos sede também. Então a nossa sede... Cadê? A nossa sede é o grupo de WhatsApp, assim. Que tá, e até, por sinal, são eles que estão falando. A nossa sede é o grupo de WhatsApp. Então a gente decide pauta ali. Tudo a gente decide no... Tipo, tem que editar texto, então tem que... Tudo por WhatsApp. A gente não tem ainda uma sede. E é assim. Como a gente enxerga que a Rocinha é um manancial de possibilidades,
tudo pra gente acaba sendo pauta. Obviamente tem pauta que é mais interessante, tem pauta que é menos interessante, isso a gente tem que ter noção. Mas para fazer até uma seleção ali do que é e o que não é. A gente não pode dar qualquer conteúdo. Tem que ser um conteúdo bacana. Como eu falei, é um site formado por jornalistas. Então tem essa... Diferente dos outros canais de comunicação na Rocinha, cada um é diferente. Como eu disse, tem o Fala Roça, que é do Michel, que resgata a historicidade. Tem páginas, que são as que vocês mais conhecem, que é o Rocinha em Foco, que tem 90 mil seguidores. Mas é uma página que faz anúncio e que coloca, por exemplo, a senhora perdeu a identidade na Via App, eles colocam lá. E aí é uma página que faz anúncio e que impulsiona. Tem nichos assim. E o Favela se diferencia por ser um site de jornalistas dentro da favela e que faz matéria nossa. As matérias são todas nossas, assim. Então a gente se divide basicamente nisso. Também é uma das nossas maiores queixas não ter uma sede, porque o Voz das comunidades tem sede, todos os outros conseguem ter um cantinho, a gente não consegue. As nossas reuniões de pauta são muito engraçadas, físicas são muito engraçadas, porque a gente vai para uma pizzaria, não para comer, mas a gente vai para trabalhar, uma pizzaria na Rocinha, e a gente não pede nada. Nem dinheiro para isso a gente pede uma água, todo mundo divide. Lógico, tem vezes que a gente come alguma coisa e o cara, quando chega aquele bonde de 9 pessoas, assim, o cara já até brinca, tipo, não precisa botar cardápio na mesa deles. Assim, a gente leva caderno, e assim a gente decide. Tudo pra gente é bacana de ter, de ideia pra explorar, tudo. Histórias, sobretudo. É muito rico. Porque as pessoas não olham, mas é muito rico as possibilidades que se encontram lá, assim, que pegam o 538, pegam o metrô com vocês, pegam e a gente não conta. Então sempre tem o que contar, sempre tem alguma boa história. É por isso que a gente fala que somos caçadores de história. Tem sempre alguém pra gente estar noticiando, tem sempre alguma coisa, sei lá. Acho que a Rocinha é um jornal diário. Viver na Rocinha é um jornal diário. Porque tudo que acontece aqui fora, na Rocinha aconteceu antes. Assim, às vezes eu vejo coisas envolvendo política e tráfico. Para que Rubinho e Sabiá se tem Rogério Nem? Sabe? Tem coisas desse tipo, assim. Edu, você falou que as outras mídias comunitárias são mídias bem distintas, né? Mas como que o Favela da Rocinha se dá com essas outras mídias? Por exemplo, Rádio Brisa, TV Tagarela, são mídias tradicionais, né? Mídias comunitárias que têm muitos anos dentro da Favela da Rocinha. A gente já pensou em ter um espaço na Brisa, o Elias já super propôs, assim, a gente tem um programinha de 20 minutos diário, a gente já pensou de várias coisas. A Rocinha tem muito conteúdo a ser explorado e as pessoas fazem ali, são várias páginas. A gente somos irmãos, assim, de página, porque cada um às vezes tem um nome, uma parte, Rocinha, enfim. Lidamos muito bem, principalmente com a Tagarela, que foi uma das primeiras, assim. É interessante a troca, mas, assim, o único chato é que a gente não consegue... são muitas e a gente tenta sempre para resumir não, acho que é diferente, é uma coisa tipo todo mundo aqui, mas eu tô com Deus sozinho, assim, é basicamente isso. Por conta da segmentação que cada uma vai tendo. A gente tem um trabalho mais jornalístico. O Rocinha em Foco o Elias é uma coisa na rádio, que está ali, às vezes, pouquíssimas vezes fisicamente. Ele já deixa lá certo, automático. Tem essas coisas. A gente não consegue, às vezes... Como você define o papel do Favela da Rocinha para a comunidade? A importância para a Rocinha? Ótima. Mas é uma importância política, uma importância... Qual é a importância da existência do Favela da Rocinha?
de noticiar para quem mora tudo o que acontece. De as pessoas saberem que de tudo pela gente, porque tem coisa que o morador não acaba sabendo. São tantas coisas, são muitas coisas acontecendo e o morador não acaba sabendo. Então é dele se encontrar. A importância do Favela da Rocinha hoje é de ser uma ponte para o morador se encontrar com ele mesmo e saber, opa, eu estou entendendo o que está acontecendo aqui, ou vou saber o que está acontecendo aqui, opa, vai rolar isso. Nós somos, talvez, de todos eles, e do Fala Roça, são essas plataformas onde o morador se encontra pela abordagem do assunto, de como está abordando, enfim. Eu não sei, mas eu penso que vocês também têm uma importância por fazer esse diálogo com o de fora. Muito com o de fora também. A gente já fez participação com a Al Jazeera, com todas as mídias, as grandes mídias brasileiras e de fora também. Eu acho que muito por isso, por sermos um conteúdo mais jornalístico e de ter essa troca com essas grandes mídias que procuram, por mais que haja essa abertura para se ter qualquer um fazendo conteúdo, produzindo, tem sempre essa coisa do jornalista, não é? Como é que eles abordam, como é que... Então a gente tem sempre essa troca com os grandes setores que lidam com jornalismo de fora, porque entendem isso, acha no Favela um conteúdo que pode ser disponibilizado neles, assim. É sempre bom por uma função social meio que uma função social que de repente um braço do Estado que não chega, de informar, de educar, de trazer a lucidez àquele povo, porque não é todo mundo, como você falou, que tem acesso à informação e esse acesso insider. Então vocês acham também que acaba que vocês educam essa comunidade de alguma forma? É uma via de mão dupla. Eles nos educam e a gente acaba educando pela forma com que vai abordar, pela forma com que vai noticiar certo acontecimento, pelo respeito, sobretudo, à notícia. Eu tenho que ter respeito. E aí é só uma coisa que não é eu, Edu, jornalista comunitário. É eu, jornalista, informação. Eu tenho que ter respeito pela notícia e por quem eu estou dando a notícia, para quem eu estou dando. Eu acho que é dever da gente. Não sei, temos jornalistas aqui, temos publicitários, temos gente de cinema. É ter sempre na consciência para quem você está fazendo. Eu tive um momento muito assim, eu acho que foi o maior exemplo que eu já tive na minha vida. Quinta-feira Santa, houve uma troca de tiros na Rocinha e um morador, eu saí da Rocinha exatamente 5h20, eu tinha análise 6 horas no Ipanema e 5h30 da tarde um cara foi baleado de 24 anos com um bebê no colo. Todo mundo começou a dar. Todo mundo rapidamente começou a dar que o cara tinha falecido. Peguei o telefone, eu comecei a mandar para todo mundo. Peraí, ele tá morto? Que até as informações é que ele tinha ido pra UPA. Eu falei, peraí, irmão, também tipo, você já vai pensando, quando vai pra UPA, aí as outras mídias já estavam dando assim, foi só baleado. Eu falei, não, vamos apurar isso direito. E aí comecei a apurar, teve um momento que chegou no meu telefone, em 2 minutos, o telefone do irmão dele. Aí eu liguei. Falei, desculpa. Eu preciso saber do que está acontecendo com seu irmão. Porque eu vou fazer algo diferente do que todo mundo está fazendo. E aí ele falou, ele acabou de morrer. Aí eu falei, eu posso dar isso? Ele falou, pode. Aí eu fui o primeiro a dar a morte do Davidson. Falei, posso? Ele falou, pode. Diferente de todos os outros, vocês vieram me perguntar. E eu dei a notícia, eu fui o primeiro. Peguei, logicamente, santo baixa, porque estágio da análise, eu cheguei pra minha análise, e foi engraçado, que foi um dia da análise que eu falei assim, você segura aí que eu tô trabalhando. Foi, e ela falou, tá bom, eu falei, olha, estou trabalhando. E aí, e eu, a flor da pele, eu comecei a chorar, porque
Davidson, um morador na Rocinha, quinta-feira santa, estava na varanda com a filha, começou a ter um tiroteio na Vila Verde, numa pracinha, e atiraram. E os moradores começaram a sair correndo, ele estava na varanda, e o tiro pegou nele, ele estava com a filha de 1 ano, no braço. Horas depois, tem a foto dos irmãos mostrando para a Globo a camisa que o Davidson estava quando faleceu, e era uma camisa toda ensanguentada. Horas antes da Sexta-feira Santa, onde quem morre é um homem que luta pela paz, morre aos 32, 33 anos, com o santo sudário. Eu falei, o santo sudário do Davidson é a camisa branca. Simples. E aqui na Rocinha, todo dia a gente mata um Cristo. Olha isso. Ponto. Então, sobretudo, nós que lidamos com comunicação, temos que ter isso em mente. Respeito pelo que a gente está dando. Eu não posso simplesmente chegar e dar que o morador morreu. Com a falta de respeito, eu estou prestando, eu falo sempre isso. Eu sempre tento ter a maior quantidade de informação agora, sempre, né? Para essa, eu agora tô com isso na cabeça, eu fico fazendo, tipo, para essa que eu fiz de São Jorge, eu fui em cima do cara, eu falei, quantos quilos de peixe você usou? Quantos fogos você usou? Não. Mas aí, porque, sabe, você vai ganhando estofo, você vai entendendo que você tem que dar uma maior quantidade de detalhes, você tem que apurar, porque é um respeito com a pessoa que você está noticiando, um respeito com quem vai estar lendo, um respeito com você que é profissional. Você vai tendo isso na mente, você vai falando, eu não posso ser somente uma pessoa que vai noticiar. Beleza. Posso até ser somente a pessoa que vai falar assim, ele morreu. Mas tá, como é que morreu? Como? Com quem ele estava? Por que acertou nele e não acertou na filha? O que aconteceu com a filha depois? Quem pegou a filha depois? Ele tá, porque senão a gente só vai replicar a notícia que a gente vai estar vendo na Globo, tipo assim, ele morreu. E qual foi o trabalho da mídia comunitária nisso aí? Então, é muito isso. Esse é o nosso trabalho. Ô, Edu, tem uma outra perguntinha aqui que você estava falando de... Você começou novo e tal, com 12 anos. Eu entrei na faculdade com 16 anos. E aí, queria muito fazer jornalismo, era meu sonho. E minha mãe chegou para mim e soltou a seguinte pérola. Nós temos Ileide, Glória e Heraldo. Você vai ser o quarto? Então desiste porque vai ser muito difícil para você. E aí fiz direito. E aí depois de muito tempo fiz jornalismo. Como que bate para você ser, de alguma forma, um espelho, um sopro para tantos meninos negros e meninas negras da comunidade que de repente... meu querido, mas é porque eu não tive um Eduardo de 20 anos na minha época. E aí, como é que bate para você essa responsabilidade de ser também um exemplo para essa galerinha? Que horror! E de também mostrar que não é fácil, de que não é talvez porque você conseguiu, que todo mundo vai conseguir. Como é que bate isso para você? Porque na minha época eu tive que ouvir isso da minha mãe, que é uma pessoa até muito esclarecida, e fiz direito muito frustrado, trabalhei muito frustrado, só depois que eu cursei jornalismo. Então, assim, é muito cruel, às vezes, você não se vê em algumas áreas e você ter aquela desmotivação porque você acha que aquilo não é para você, sendo que qualquer coisa pode ser para você, claro, desde que você talvez se esmere para tal. Mas como é que é para você que conseguiu chegar lá e está conseguindo cada vez mais ser esse ponto de referência e também ao mesmo tempo talvez dizer que também não é tão fácil assim? Primeiro, eu não acho que eu seja essa pessoa. Mas você é. Gente, eu só tenho 20 anos. Eu tento... Eu não sei. É difícil. É difícil responder essa pergunta depois de fazer 20, assim. Já era difícil com 19. É porque eu hoje ganhei essa coisa as pessoas olham pra mim. Cara, as pessoas chegam às vezes em mim e falam, poxa, você tá escrevendo pro Globo. Você é colaborador no Bial agora, porque eu tô no Bial agora, colaborando com ele. As pessoas falam, isso é incrível, eu fico... Tá ganhando, pelo menos, no Bial. Não posso falar. Não, é estágio, pelo menos. Não posso falar. Não, eu sou colaborador no Pedro, colaborando com pautas, assim. Eu posso contar depois. Mas as pessoas chegam pra mim e acabam dizendo isso e eu fico
fico, gente, não sou não, assim. Eu disse que eu vi, a primeira vez que eu vi, que eu falei que queria ser jornalista foi há 5 anos ao ver o William Bonner, mas eu não queria ser o William. Eu só falei porque ele é o cara que está na frente do jornal há 20 anos. É muito difícil ainda, é muito difícil trabalhar com uma coisa que tenta mostrar uma diversidade, sendo que às vezes não é diverso. Por que é legal imitando o Globo? Porque eu sou um jovem negro que consigo falar a mesma língua do que eles. E o que eu vou fazer? Qual é o meu trabalho lá? Me apropriar do espaço para botar mais gente. Por que eu acabo sendo diferente aos olhos dele? Porque eu consigo falar. É óbvio que a gente cai nesse estigma ferrenho do... Só tem 3. Zileide, o Heraldo e a Glória. E essas pessoas são tratadas como exceção. E se tem uma coisa que eu odeio na vida é ser tratado como exceção. Então, quando me chamam pra ir, vou. Mas é porque também tive muita gente que olhava assim e falava, cara, que cara incrível, sabe? Zileide, Heraldo, Glória, Maju, tantos outros, sabe? Tantos outros, assim, Flávio Oliveira, tanta gente que veio antes, sabe? Eu não acho que hoje já consigo. As pessoas às vezes agora você já é o Edu Carvalho. Eu falei, não, cara, sou em processo de formação, tem tanta gente que veio antes, tanta gente que vai vir depois. Eu sou só mais um. Você é uma referência para quem mora do seu lado, para quem tá indo para a escola pública. As pessoas falam comigo, mas eu tento me distanciar. Porque eu tenho medo de perder isso que eu talvez consegui ao longo da vida, de... As pessoas falam, você é modesto. Não é modéstia. Não é modéstia, mas sabe assim... Eu tenho medo de que um dia eu acabe internalizando que eu talvez venha a ser algum cara com algum nome, assim, e eu perca toda essa coisa que eu construí ao longo de 8 anos de carreira. Então eu recebo e agradeço e incentivo muito aos jovens. Falo, cara, incentivo muito, assim, porque eu vim de 12 anos de escola pública, a primeira vez que eu estou no ambiente particular, isso aqui me assusta pra caramba, mas o cara, se for o sonho do garoto que mora e que sai no meio ao tiroteio para o André Morroá, que é um colégio estadual, e ele quer chegar na PUC, eu falei, vai, porque mais do que tudo eles precisam de você lá. As pessoas chegam e falam, eu quero ser jornalista, eu falo, vai. Mas minha mãe não dá dinheiro, eu falei, fala que não dá dinheiro, eu falei, vai. Esse é o teu sonho, cara. Eu tento sempre influenciar dessa forma. Recebo, agradeço, mas eu não me vejo como uma pessoa que... E é até estranho, porque é muito estranho assim, achar que eu com 20 anos possa influenciar alguém. Eu não influencio, nem eu me influencio, sabe? Tem muita coisa para viver ainda. Tem muita coisa para ver. E você teve bons exemplos. Eu acho que você teve... O próprio Leandro, Flávio Carvalho, toda vez Hermílio, que, a Flávio primeira Pé. vez que semana passada tem muita gente lá perto. Demais. Semana passada eu passei, é ótimo. Semana passada eu estava nos corredores e aí eu vi o cartaz com o nome. Aí eu comecei a chorar, sabe? Porque eu lembrei, não, é sério. Eu comecei a chorar. Falei, cara, se o Leandro aos 12 não tivesse me dado a oportunidade de estar, eu não teria feito 8 anos de carreira. Chegando aos 20. Nos últimos tempos, se o Leandro, se eu não tivesse, sabe, fosse ido lá no Bial e não tivesse dado entrevista, eu não teria feito os artigos no Globo. Então, eu tive muita gente que veio atrás, assim, gente perto. Eles é que são meus budas, assim, que eu olho e falo... Mas, Edu, você quer continuar fazendo jornalismo comunitário? O que é o seu objetivo? Seu objetivo? Não. Por que não? Porque todo mundo que mora na favela e que faz um trabalho sobre isso tem muito estofo para falar de tantas outras coisas, e eu me enxergo muito nisso. Eu posso estar falando de tiroteio no Globo, mas eu vou me esforçar para estar falando tão bem quanto sobre a estreia de Pantera Negra.
Eu posso estar falando sobre o Rio. Eu posso estar falando qualquer dia desse sobre o Brexit. Sei lá, eu posso estar falando sobre qualquer coisa. Porque antes de tudo eu sou informação na DRT, sou jornalista. Então eu posso estar falando. Não é que eu tenho uma chancela para, mas eu estou. E assim, e aí é que é legal, é porque quem faz trabalho comunitário sente um outro clima. Quando você vai fazer uma matéria, você percebe coisas que um jornalista mais sisudão não. E aí você vai empregar aquilo em qualquer outro assunto. E aí que vai fazer o assunto sempre ficar interessante. Então, lógico que eu amo o jornalismo comunitário. Amo, vou fazer até quando der. Mas eu sinto que por ser e por querer ser cada vez mais jornalista, dá para eu falar sobre tanta coisa. Mas você sente que entre os seus pares que fazem jornalismo comunitário existe uma tendência a não poder fazer, porque não existe esse incentivo financeiro, né, de você poder viver dele, né, de pagar suas contas, e aí acaba tendo que fazer outras coisas para poder se manter, ou a maioria também quer fazer outras coisas que não só... Todo mundo a maioria quer sempre fazer outras coisas, para mostrar também que pode. Que não é só rotulado isso. daquilo só. Eu não posso... Outro dia cheguei... Gente, pode fazer pergunta. Outro dia eu cheguei e perguntei, eu cheguei lá tava comentando porque a queixa agora minha, tipo assim... Gente, depois de 7 textos de viver sobre numa favela de tiroteio, tem uma hora que você cansa, você fala assim, eu não vou mais escrever sobre isso. Não tem mais como eu escrever sobre isso. Mas aí às vezes eu acabo escrevendo sobre, né? E eu falo, gente, eu não quero impedir um texto sobre, sei lá, cultura, qualquer outra coisa. Porque às vezes, não é que cansa, mas às vezes as pessoas acabam te rotulando. O Edu só sabe falar sobre tiroteio na Rocinha. O Edu só sabe falar sobre a violência. Não, eu sei falar. Mas te encomendam esse texto sobre Não, encomendam. a violência. E todos os outros acabam... O nosso maior medo é ser rotulado como uma coisa só. Tipo, ele só sabe falar disso. Não, eu acho que... Mas você não tem poder de barganha, por exemplo, com esse espaço do Globo, de negociar? Estamos em processo Posso também te mandar uma matéria sobre... Não fiz. A minha última matéria foi sobre a cobertura da Via Sacra. Falei, né, do Davidson. Davidson morreu na quinta. Eu tava abaladíssimo, assim, porque fui o primeiro a dar, etc. E aí eu falei, cara, não vou fazer matéria nenhuma, assim. Vocês replicam esses textos no site. No site. Eu falei, eu não vou fazer matéria nenhuma. Aí o Globo me ligou às 5h30 da tarde e falou, Edu, a gente quer que com o seu olhar você veja, você faça uma matéria sobre a Via Sacra. Eu falei, eu não vou fazer porque eu não tô com cabeça, eu dei a morte do Davidson ontem, faz 24 horas e tal. Aí meia hora depois eu falei, cara, vou fazer. E aí fiz. E aí foi legal porque foi um presente que eu ganhei, né? Que a matéria saiu em página inteira. Foi uma matéria assim, grandiosíssima, assim. Super fiquei orgulhoso, assim, mas o quanto acho que dedico muito a ela, ao Favela e ao Davidson, assim. Muito, porque a gente consegue falar. E aí o pessoal do Globo gostou. Falou, poxa, que legal que você falou sobre quem isso. você negocia lá? Fernanda Delmas. Não pagam nada. 7 textos. Mas no início nem é proposta de virar um colunista? Pois é, a gente está conversando para... Correspondente? A gente está conversando para... Há uma querência deles. Querência. E o outro projeto lá da Globo, você já participou de algum workshop? Não? Não pude. Ontem foi o primeiro. E estou no Bial esse ano como colaborador. Então tem sido experiências bacanas, assim, de estar ocupando espaços através do meu trabalho que me leva a, por exemplo, estar trocando ideia com o Pedro Bial. Só, né? Não, mas acho interessantíssimo, assim, a troca que tenho com eles e a troca que a gente vai ganhando ao longo da vida. Em 8 anos, poxa, tanta coisa. Porque, sabe, não dá pra contar tudo, mas, poxa, tanta gente já passou, tanta matéria que eu já fiz, tanta coisa que depois falou, poxa,
Acho que o maior exemplo é a Taça das Favelas. Eu fui no primeiro jogo, deu toda essa M assim. Minha mãe quase não me deixou. Aí eu acompanhei eles até o penúltimo jogo. No último jogo eu não fui porque eu me acidentei. E eles ganharam. Você perdeu. Eles ganharam. E eu cobri. Você entrevista o cara antes da intervenção. Você perde. E eles perderam. E foi a primeira Taça das Favelas no Rio de Janeiro. Eles perderam, não, eles ganharam. E aí eu não fui no jogo, e aí todos os meninos que ainda moram na Rocinha, porque muitos se tornaram jogadores, já estão nos times e tal. Na primeira foi em 2012. Então o técnico às vezes passa por mim e sempre fala comigo, me agradece. Eu falo, agradeço vocês, eu acompanhei eles a história inteira. Eu só não fui no último jogo. E eles ganharam. Eu falei, ainda bem que eu não fui, né? Porque vai que. Mas essas histórias assim que a gente vai contando e vai até a Bárbara, o meu último amor assim, que é a dona de um espaço que era uma garagem e que ela transformou numa biblioteca no meio da na Dionéia, que é uma das localidades da Rocinha e que tem um dos maiores índices de tráfico assim. Então todas as vezes que está tendo tiroteio e as mães foram trabalhar, as mães deixam os filhos na garagem das letras e a Bárbara fica o dia inteiro com eles lendo, escrevendo, desenhando, tem aula de alemão, tem aula de inglês, ela dá lanche. Então, e ela não tem nenhum fomento. Então a Bárbara, outro dia, no texto que eu fiz pro Crivella, eu falei da Bárbara, eu falei, você deveria conhecer a Bárbara. Eu vou tentar ver se eu acho o texto, só pra gente terminar, porque eu acho que é um texto que é muito bom, assim, porque era tudo que eu queria dizer pro Crivella, mas... Ele não te respondeu? Não me respondeu. Ele não quer andar de moto comigo. Uma pena, eu falei que eu pagava. Ele não quer, tá bom, assim, eu não vou ser o chato que vou obrigar o Crivella... Não insiste. Sabe, a pessoa não quis uma... você não vai ser o chato, assim. Não, foi um... Foi um convite generoso, assim, meu, a ele. Ele que o chato não quis, assim. Né, o chato, imagina. Deixa eu ver. Eu vou ler pra vocês, pra gente terminar. Eu fiz assim: faço questão, é apenas R$3 e o senhor é meu convidado. Aviso logo, um dia só não vai dar conta. Vamos nessa, de cima para baixo, pela Rocinha. O senhor pode me encontrar no Laboriô de helicóptero. E com a vista de lá tiraremos uma selfie com direito a toda a cidade de fundo. Antes de irmos para o ponto, quero levá-lo ao 99, onde estão os artesãos que diariamente vendem seus trabalhos. É lindo e traz paz, algo que mais do que nunca estamos precisando. Mas vamos tentar curtir o passeio pegando a estrada da Gávea. Pura emoção. A via de mão dupla usada por vans, carros, motos, caminhões e ônibus tem uma organização bizarra, mesmo sem semáforos. Pegaremos a quebrada para a Dionéia. Lá temos a garagem das letras, onde vou te apresentar a Bárbara. Nosso cardápio... Aí tem um corte, enfim. Aí eu falo, nosso cardápio vai do japonês ao churrasco, passando pela comida baiana e vários fast foods espalhados pela Via Ápia, Curva do S, Rua 1 e qualquer beco. Não vamos embora sem antes passar pelo camelódromo, mas acho que isso já não será tão novidade para o senhor. Na parte de baixo vamos prosear com Zé Luiz Sâmero na Casa de Cultura da Rocinha e de quebra com Ricardo Bocão da Escola de Surf. Só craque. Mas na real, a coisa mais bacana disso tudo é se misturar as pessoas ao que existe para além do que é visto quando se passa na Lagoa Barra. Uma Rocinha real que não admite ser chamada de feinha quando precisa de tantos cuidados. Porque ele chegou e ele disse que ele iria pintar a autoestrada da Lagoa Barra porque quem passava pela autoestrada da Lagoa Barra tinha que ver uma comunidade onde pessoas de bem moram. Como se a gente precisasse que o pessoal que passa na autoestrada da Lagoa Barra ache que eu sou trabalhador de bem só porque eu tenho a fachada pintada. E aí eu falei, cara, como é que eu vou responder esse cara à altura? Falei, eu vou fazer um passeio com ele na Rocinha, eu vou apresentar pessoas que ele nunca pensou. Porque é uma pessoa que diz, você não conhece a Rocinha. Ela, enfim. E é a partir disso que quis ler, porque
É isso, é essa Rocinha que eu quero contar sempre. Não só no Favela, mas no Globo, no Bial, enfim, onde for. E que as pessoas, vocês também. O Crivella não aceitou, mas vocês também estão todos convidados. Cada um paga o seu. Cada um paga o seu. Alguma pergunta, gente? Foi muito bom. Obrigada, Edu. Muito obrigado.